Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Graça e a paz do Senhor Jesus. Olha eu de volta, eu demoro, mas sempre estou de volta aí para a gente compartilhar um pouco do conhecimento da palavra de Deus, né? E um pouquinho frio, né? Embora o verão agora será no dia 21, a partir do meio-dia, então um friozinho aí de vez em quando para dar uma refrescada, né? Inclusive nas ideias. Bom, hoje eu quero trazer um conhecimento a respeito da palavra de Deus, porque eu tenho ouvido aí muitas vezes, inclusive na minha igreja, muito falatório bíblico, muitas coisas que, para mim, eu que gosto de estudar, que vivo lendo a Bíblia, escutando mensagens, inclusive do pastor que eu estou aprendendo com ele, né? Eu tenho ouvido cada coisa que meu Deus, não é possível. Às vezes eu falo para minha esposa, não é possível que o pastor está falando, inclusive o meu pastor está falando um negócio desse, para criar confusão na cabeça das pessoas. E aí, é, embora vocês sabem que hoje as pessoas não estão muito interessadas em. Eles só querem se salvar, grande maioria de 10 aí, 9 só querem se salvar, só querem que Deus resolva o seu problema de saúde, de prosperidade, de financeiro, enfim. Porque, inclusive, é o que é pregado hoje nas igrejas. A maioria, a grande maioria das igrejas, principalmente essas igrejas neopentecostal, mundial, universal, Deus é amor, até algumas Assembleias de Deus e outras que estão surgindo agora aí, o negócio dele é preparar as pessoas, como eu preguei numa live passada, para viver o hoje. Ou seja, como diz lá em 1 Coríntios 15, 19, né? Esperar a Cristo só para essa vida, só para resolver problema nessa vida aqui. Ou seja, as pessoas não estão sendo preparadas para o dia vindouro, para o porvir, ou seja, o que há de vir pela frente, ou seja, pelo arrebatamento, até porque muitos pastores nem sabem o que é isso, para a vinda de Jesus, também muitos nem sabem o que é isso, faz uma salada de maionese que eu vou explicar para vocês aqui agora. Até porque as pessoas, a Bíblia já fala desse tipo de ação dos crentes, dos pastores e principalmente dos crentes. Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 4, aliás, no versículo 3, olha o que diz lá. Está falando do povo de hoje. Porque virá tempo, no caso hoje, em que não suportarão a sã doutrina. A doutrina aqui não é essas doutrinas furreca, essas doutrinas meia boca dessas igrejas aí, não, de barba, de cabelo, de saia, de calça, essas coisas. Isso aí é bobagem, besteira. Isso aí é pastor que não entende nada da Bíblia, que inventou só para controlar o povo. Não suportarão a sã doutrina. Senão que, semelhante a quem sofre coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres para si mesmos e que ratifiquem os seus próprios desejos e paixões. Ou seja, coceira no ouvido, ou seja, bacana. Às vezes aquele pastor é falso profeta,
tá pregando heresia, não, mas eu vou lá porque ele fala umas palavras para mim, olha, que maravilha. Eu gosto quando ele fala daquele jeito, que nós vamos prosperar, que Deus vai resolver tudo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nossa, que maravilha, eu gosto. Eu dou meu dinheiro, o importante é falar aquilo que eu quero ouvir. Tá aqui. Fazer coceira nos ouvidos, cercar-se onde mestre, parece, eu estou cercado, nessa igreja aqui tem 10 pastores, eu estou cercado de mestres bondosos, sábios, que entendem a Bíblia. Inclusive, todos eles falam do jeito que eu quero ouvir. Ai, que maravilha. Essa igreja aqui, principalmente essas igrejas neopentecostais aí, Deus é Amor, Mundial, Universal, que é cheio de bispo, cheio de pastor, cheio de apóstolo. Então o povo gosta, o povo de hoje gosta de andar no meio desses mestres aí, entre aspas, né? Como a Bíblia está dizendo. Mestre para si mesmo que ratifica os seus próprios desejos. Ratificar é confirmar os seus próprios desejos, o desejo que eu quero e as minhas paixões. Eu desejo ser rico, desejo ter tudo na vida. Nossa, que maravilha, eu estou cercado de pastores que só falam aquilo que eu quero ouvir. Versículo 4, e apartarão os seus ouvidos da verdade. Porque se faz comichão nos ouvidos, coceira do que eu quero ouvir, essas mentiraiadas, eu me aparta os ouvidos da verdade, regressando às fábulas. Tá cheio de fábulas aí sendo contadas nas igrejas. Você vai ver, vai acontecer. E aí, quem não dá ouvido a esse tipo de coisa, porque não tem fé, é incrédulo. Por exemplo, eu não dou ouvido a esse tipo de coisa. Aí muitos pensam que eu sou incrédulo. Para mim, para você, Guilherme, não tem que bastar só a Bíblia. Você tem que ver outras coisas que os pastores falam. Aí um olhinho, um botijinha de azeite, um martelinho, uma coluninha ungida, uma rosa, um lencinho. Você tá por fora, Guilherme. Você é um incrédulo. Você não acredita nesse tipo de coisa? Então, isso aí são fábulas. Isso aí são promessas que não levam a lugar nenhum. E versículo 5: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, e suporta as aflições, faze a obra do evangelista e cumpre o complemento do ministério. Suporta as aflições. Irmão, crente não pode sofrer. Você viu o que o pastor falou lá? Não, aqui nessa igreja todo mundo tem que ser curado, todo mundo tem que ser problema resolvido, que não sei o que. Aqui, Paulo está dizendo para Timóteo, suporta, ser sóbrio, ser inteligente, não dê ouvido a esse tipo de coisa. Suporta as aflições. O que são as aflições? Problema de saúde, doença, problema com a sua família, problema financeiro. Essas são as aflições. Agora, na igreja não pode ter. Porque se não tiver incrédulo... Guilherme, você tem algum problema de saúde, então sua fé é fraca. Então é isso, o povo gosta disso. E aí, os pastores estão nem aí entender de Bíblia, nem estudar, não querem saber o que eu falar, o povo. O importante é dinheiro, venha, né? E aí, eu ouvindo, inclusive na minha igreja, eu ouvi o pastor dizer o seguinte, que quando ele falou umas coisas, ele falou assim, aí ele entrou no assunto lá, ele disse assim, quando o crente morre, o crente não vê a Deus, não vê a Cristo. Aí eu pensei bem na hora, né, raciocinei e falei, realmente, ele tem razão. Porque quando nós morremos, nós não vamos direto à presença de Cristo. Não vamos direto. Por quê? Porque você sabe que o céu tem 3 repartições, né? Tem o era, o passado, o o presente e o será. Certo? Então, quando o crente morre, a alma dele vai para o paraíso.
Só que não vai para o é. O que é o é? É onde é o presente, ou seja, onde está Deus, onde está Cristo, Deus, os anjos, e só quem está no momento ali reunidos com Deus e com Cristo são aqueles que ressuscitaram com Cristo, certo? Só eles, por enquanto, estão na presença de Deus. E os outros que morreram, Guilherme, depois que Cristo morreu, ressuscitou e depois que ele subiu aos céus, de lá para cá, o que acontece com os crentes que morrem? Os crentes que morrem é o que eu falei, eles vão pular, vão para a parte do será, ou seja, lembra que eu falei, né? 3 repartições, o era, o passado, o é, presente e o será. Então os crentes vão, os que morrem, as almas dele não vão para o é, onde está Cristo. Por isso que ele não vê de imediato. Vai para o será. Por quê? Porque eles têm, deixa eu explicar para vocês, os que estão lá agora, nesse momento, está em Mateus 27, 52. Olha o que diz lá. Os sepulcros se abriram. E muitos corpos, você vê que não está falando muitas almas, né? Falando em corpos mesmo, corpos. Muitos corpos dos santos que tinham dormido, você vê que o eufemismo aqui, para não dizer que o crente estava morto, ele usa o eufemismo para dizer que o crente quando morre, ele dorme em Cristo. Então aqui está dizendo que tinham dormido, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, ou seja, os corpos, depois da ressurreição dele quem? De Cristo, entraram na cidade santa e apresentaram a muitos. Ou seja, esses chamados de igreja dos primogênitos, que lá no capítulo 12 de Hebreus, eles ressuscitaram com Cristo, com seus corpos. Então esses foram direto. Cristo levou direto pro é, ou seja, para a presença de Deus. E por que não os crentes que morrem hoje não estão junto lá com eles, Guilherme? Porque, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Por que os crentes não estão lá junto, Guilherme, com a igreja dos primogênitos? Porque por causa disso aqui, ó. 2 Coríntios 5, diz o seguinte, versículo 3: se verdadeiramente fomos achados vestidos e não formos achados nus. O que Paulo está querendo dizer aqui? Achado vestido é estar vivo ainda na terra. Por quê? Porque a alma está vestida com esse corpo. Certo? E Paulo está dizendo o seguinte, deixa eu ler o versículo 2 para entender melhor. E assim nesse tabernáculo gememos, ou seja, tabernáculo é o corpo. Gememos do quê? Acabei de falar. Doenças, problemas de saúde, cegueira, falta de um braço, falta de uma perna, depressão, câncer, entendeu? Gememos, desejando ardentemente ser revestido da nossa habitação que é celestial. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, eu não quero morrer, mas eu quero ser revestido, ou seja, eu quero que no arrebatamento nós vamos ser revestidos com uma nova roupagem, ou seja, nossos corpos serão transformados. Como está lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52, que muitos falam errado, fala que ali é um piscar de abrir os olhos, é o arrebatamento, mas não é arrebatamento, ele está dizendo transformação, é o que Paulo está dizendo aqui. E aí ele, no versículo 3 diz, se verdadeiramente foram achados vestidos, ou seja, vivo com esse corpo aqui, a alma vestido com esse corpo, e não fomos achados nus. Então é exatamente as almas que estão lá no céu, que ainda não viram a Cristo, eles estão nus. Por quê? Porque eles têm que voltar aqui ainda, pegar suas vestimentas, o seu tabernáculo, que é o corpo, voltar, e agora sim eles vão para o a presença onde está Cristo,
Deus, os anjos e a igreja dos primogênitos, que é o dos Velho Testamento. Então, nessa aí, o meu pastor falou realmente ele falou a realidade. Nós não vamos encontrar Jesus ainda. Só que depois ele continuou, ele disse assim, que nós, quando chegar no dia do juízo, nós vamos ser julgados, ele quis dizer, junto com os ímpios, e lá Deus vai saber separar quem é quem. Vai saber separar o ímpio e o justo. Aí eu falei, não, aí é errado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O julgamento não vai ser, o julgamento do trono branco não vai ser para os crentes, vai ser para os ímpios. O julgamento dos crentes será no tribunal de Cristo. Coríntios, 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10, eu estava lá agora. Tá, achei aqui, fácil. 2 Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nós, os crentes, compareçamos diante do tribunal de Cristo, não no trono branco, no tribunal de Cristo, para cada um receba o que lhe corresponda, segundo o que praticou por meio do corpo, seja bem ou mal. Então não tem nada a ver trono branco com um tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo vai acontecer nos 7 anos da grande tribulação aqui na terra. Enquanto isso, a igreja foi arrebatada, ela está lá em cima, ela vai passar pelo tribunal de Cristo durante esses 7 anos. O trono branco é 1007 anos depois do arrebatamento da igreja. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu falei, quer dizer, é difícil, né? Porque você não tem conhecimento das coisas. Aí você fala um negócio dentro da igreja, você confunde a cabeça das pessoas. Que a pessoa fica, ai meu Deus, e agora? Eu vou ser julgado junto com os ímpios? E aí fica com aquela coisa, que às vezes a maioria dos crentes fala mal da vida alheia, a maioria dos crentes rouba a Deus no dízimo, a maioria dos crentes engana no trabalho, mente que chegou atrasado e não chegou, dormiu demais. A maioria, aí ela vai ficar preocupada. Ixi, agora, meu Deus, eu vou ser condenado, será que eu vou ser absolvido? Tem nada a ver uma coisa com a outra. O trono branco só vai acontecer 1007 anos depois que a igreja for arrebatada. E o tribunal de Cristo para os crentes durante os 7 anos, que é a tribulação aqui e os crentes lá em cima na Nova Jerusalém, passando pelo o tribunal de Cristo, e vai receber conforme ele fez através do corpo, bem ou mal. Então, se tiver crente falar, não, eu só faço bem na vida, eu não... Claro que você faz. Você faz o bem para os outros. Às vezes, se você não faz bem para os outros, você faz o bem. Se você não faz o mal para os outros, você faz o mal para você, para o seu corpo. O que é fazer mal para o corpo? Comer demais, estragar o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo. Você está 2 vezes acima do peso. Você não cuida da aparência, anda com a roupa toda esfarrapada, querendo realmente passar uma visão que realmente você é um crente humilde. Você olha, você cobiça as coisas do alheia, você cobiça a mulher do teu próximo, você cobiça a mulher do pastor, você cobiça o marido da tua irmã da igreja, porque ele é mais bonito do que o seu marido. Claro que faz mal pro corpo. Claro que faz. E isso lá, tudo vai ser julgado no tribunal de Cristo. Que não haverá condenação, haverá perda de galardão e ganho de galardão. Uns vão perder e outros vão ganhar. Só isso. Mas só isso. Mas o que a gente faz bem, faz mal, a gente faz. Claro. Lê lá depois, 2 Coríntios 5:10. E aí, caminhando nessa caminhada, me desculpa as redundâncias,
É, tem uma outra igreja chamada Assembleia de Deus que eu estava ouvindo também, porque eu ouço há muito tempo. É um pastor que inclusive na época, três décadas atrás, quando eu estava na Deus e Amor sendo enganado com um negócio de usos e costume, que você vai para o céu, porque se você assistir televisão você perde a salvação, se a mulher cortar a pontinha do cabelo ela perde a salvação, se ela andar com a saia rachada ela perde a salvação, se o irmão andar com paletó rachado atrás também é perigoso, se ele tiver barba é perigoso, e essas besteiras todas. Eu aprendi com esse pastor chamado Ricardo Gondim. E lá no passado eu comprei até um livro dele. É proibido o que a igreja é proibido o que a Bíblia permite e a igreja proíbe. Eu até emprestei para uma irmã aí, numa casa que eu fui trabalhar aí com um rapaz, e essa esposa dele era de uma igreja, eu nem sei qual igreja é. E aí eu tava falando com ela sobre isso, aí acabei prestando livro para ela, nunca mais me devolveu, mas tudo bem. E aí eu comprei o livro e tal, comecei a aprender com ele e tal, e graças a Deus caiu um grande peso, saiu das minhas costas, quando eu tava na Deus Amor, que eu fiquei lá 14 anos, fui pastor de igreja lá, professor de escola dominical, sou professor de escola dominical até hoje, e aprendi muito com ele. Só que, o que aconteceu? A Assembleia de Deus Bethesda, que chama. Ele acabou por uns anos atrás aí colocar a sua igreja, fazer dela a igreja inclusiva, ou seja, aceita todo tipo de casais homoafetivo, transgênero, essas coisas e tal. E muita gente foi embora da igreja e tal, e não sei o quê. E aí eu venho orando por ele há muitos anos. Inclusive, quando eu fiquei sabendo que eu peguei uns vídeos aí, inclusive uns dias atrás agora, eu vi um vídeo, testemunho LGBT. Aí eu olhei Bethesda e falei, deixa eu dar uma olhada, né? Aí quando eu olhei aquele vídeo ali, pessoas contando em cima do púlpito e falando coisa e tal, eu falei, quer saber de uma coisa? O nome dele tá aqui, eu não vou orar mais por ele não, vou tirar do meu caderno aqui, porque faz anos que eu venho orando por ele, né? Desde quando eu aprendi com ele lá o que é usos e costumes e o que é doutrina bíblica. Mas aí veio uma coisa no meu coração e falou, não tira não, continua orando. Se ele não era perdido, ele ainda tinha salvação. Você orava, você vai tirar agora que ele perdeu, não tem a salvação? Agora que você tem que orar mesmo. Eu falei, realmente. Eu falei, deixei o nome dele, tá? É um pastor. E, inclusive, até lembro quando ele pregou, ele falou que ele ganhou uma Bíblia na época lá, década de 70, 80, que ele já tem mais de 70 anos. E aí ele buscava a Deus, lia ali a Bíblia escondida dentro do banheiro, acho que para os pais não ver que o pai dele era político lá na época. Inclusive ele era de esquerda, né? E aí ele com aquela sede, aquela vontade de buscar Deus, tal, eu lendo na Bíblia até que ele encontrou, tal. Aí virou um pastor e hoje, infelizmente, aí eu fiquei pensando, falei, nossa, o cara se esforçou tanto, lendo a Bíblia, até dentro do banheiro escondido para procurar Deus, para isso, a coisa, achou, só que agora perdeu. Só que agora jogou Deus por escanteio. Por quê? Porque fazendo esse tipo de coisa dentro da igreja. Aí, ele falou realmente que os crentes e os ímpios serão julgados juntos, né? E aí eu falei, poxa, mas se ele já fez o que fez com a igreja, tornando a igreja inclusiva, agora pregando dessa forma aí também, que os crentes e os ímpios serão julgados juntos. E aí ele leu lá 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, que fala também sobre
sobre também sobre o tribunal de Cristo, né? E aí eu fiquei muito, assim, muito assim, com pena dele, né? Porque, poxa, depois de tantas décadas, agora que tá quase chegando no final da vida, por exemplo, dele, ele vai fazer tudo isso, fazer com a igreja, uma igreja respeitada, Assembleia de Deus, inclusiva, e pregando desse jeito aí, meu Deus do céu. Então ele leu 1 Coríntios 3,10, que fala também, né, sobre o tribunal de Cristo, né, 3,10. Segundo a graça de Deus me foi dada como sábio, arquiteto, lancei os fundamentos de outros, fundamento, e outro constrói sobre ele. Ora, veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode colocar outro fundamento senão aquele que já está posto, que é Jesus Cristo. E aí aí vem o versículo 13, a obra de cada um será manifestada, porque aquele dia revelará, porque será manifestada mediante o fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, ele está misturando as coisas aqui, porque ele está falando sobre o fogo, mas aqui não é o fogo da condenação, o fogo do inferno. Aqui está dizendo fogo no sentido do que será os olhos de Cristo. Os olhos de Cristo não são como chamas de fogo? Então, ele vai, ou seja, nada vai escapar da sua visão, e vai provar a obra de cada um. E aí conecta lá em 2 Coríntios 5,10. Ou seja, inclusive até a Igreja Católica usa esse trecho aqui errado, porque ele diz aqui que isso aqui é purgatório. Então as pessoas aqui vão passar pelo fogo, e no versículo 15 eles usam assim: mas se a obra de alguém se queimar, o tal sofrerá prejuízo, mas será salva. A Igreja Católica usa como isso aqui, como purgatório. A pessoa vai passar pelo fogo, mas se a obra de cada um se queimar, tal sofrerá prejuízo, mas será salvo todavia, ainda que através do fogo. Então eles usam isso aqui como purgatório, que também não tem nada a ver. Então esse pastor, o Gondim, ele misturou, ele pegou isso aqui, colocou junto com Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, e misturou alhos com bugalhos. Ou seja, versículo 20, versículo 11. O trono branco, o julgamento dos ímpios. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, da sua presença fugiu, estava sentado sobre ele. Da sua presença fugiram, sem deixar vestígios, a terra e os céus, pois não houve lugar para ele. Ou seja, vai ser tanta gente, mas tanta gente, trilhões e trilhões e trilhões de almas, desde da fundação do mundo, que o céu e a terra não terá espaço para esse julgamento. Então eles não vão fazer parte. Será num espaço sideral, em algum lugar, que Deus vai julgar essa multidão de almas, né? E aí eu vi os mortos grandes e pequenos. Os grandes aqui são as autoridades, os reis, os pequenos são as pessoas mais humildes. E em pé diante do trono, e abriu os livros, e imediatamente abriu o livro que é o da vida. E os mortos foram julgados segundo as obras que haviam feito, conforme o que estava escrito nos livros. Por quê?
Porque se você for analisar lá também, lá não é os mortos, no segundo Coríntios 5:10, não é os mortos que vão ser julgados, os vivos que vão ser julgados. Mas tem um porém. Os mortos foram julgados segundo as obras que haviam feito, conforme o que estava escrito nos livros. Nos livros. Então, vai abrir os livros de tudo que a pessoa fez aqui na Terra. De tudo que ela fez aqui na Terra. Então há uma diferença muito grande de quem vai ser julgado no tribunal de Cristo e quem vai ser julgado no tribunal do trono branco. Então nós temos que ter cuidado tremendo de quando falar essas coisas. Na igreja, a gente, né? Como eles falaram aí, não, o ímpio e o justo vai ser julgado tudo. Não, não. E o mar, versículo 13. O mar devolveu os seus mortos, ou seja, todos que morreram no mar, Titanic, Bateumushi, aqueles navios que foram afundados na Segunda Guerra Mundial, todos eles vão ser devolvidos, porque os seus corpos estão lá. E cada um foi julgado segundo havia feito. E a morte e o Hades foram lançados no inferno. Este é a segunda morte, o inferno, quer dizer, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi escrito no livro da vida, foi lançado no inferno. Os que vão ser julgados no tribunal de Cristo, seus nomes estão no livro da vida. Então isso não há perigo nenhum. Então, o Gondim também falou coisas aqui que não... E olha que é uma pessoa, tá? É um pastor que morou nos Estados Unidos, estudou teologia lá nos Estados Unidos, passou luta lá, ele e a Jerusa. A Jerusa é psicóloga. Mas a gente vê que não aprendeu nada concernente o que é a Bíblia e concernente o que está para vir no futuro. Eles não sabem ensinar, eles fazem confusão. Entenderam? E o terceiro e último também. Esse aqui, meu Deus do céu. Dá dó do garoto. Augusto Nicodemos. Olha o que ele falou. Ele falou assim: hoje estamos vivendo o princípio das dores. Estamos vivendo o princípio das dores. Aí ele diz assim, que depois do princípio das dores vai vir o Armagedon e depois o julgamento final. Aí ele disse assim, aí você pode perguntar, e o milênio? Ele falou, o milênio já foi. O milênio começou lá quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então o milênio é simbólico. Jesus já viveu o milênio. Então ele quer dizer o seguinte, que hoje, pelo que eu entendi do andar da carruagem dele, nós estamos vivendo o período do princípio das dores com o milênio. Só que, como o povo não presta atenção, o público não presta atenção e não estão na igreja muitas vezes para isso, embora a igreja presbiteriana é uma igreja que não tem esses negócios, por ela ser uma igreja tradicional, como a Batista, ele não tem esse negócio de campanha, negócio de bugiganga, de óleo, garrafinha d'água, lenço, essas coisas. E eles estudam, mas também causa confusão na cabeça das pessoas. Eles acham que isso que ele falou e não é verdade. Por quê? Porque se é verdade que nós estamos vivendo no período da grande tribulação, no período do princípio das dores,
E é verdade, também ele está querendo dizer que o milênio também ainda continua. Só que o milênio, se é verdade que Jesus viveu o milênio já acabou há 1025 anos atrás. Ele pulou as etapas aí. Porque nós estamos vivendo o ano 2025, depois que Jesus subiu ao céu para cá. Então ele não passou um milênio, se for verdade, ele 2 milênios então. Alterou aí. Está vendo a confusão que faz na cabeça da pessoa? E aí ele diz, não, porque hoje nós estamos vivendo o princípio das dores, etc e tal, e o milênio já foi vivido por Jesus, já, quando ele subiu e ressuscitou. Quer dizer, ultrapassou, pisou por cima de tudo, jogou lá, esqueceu da última batalha final, do Gog e Magog, que é depois do 1000 anos ainda. O 1000 anos ainda virá. Não tem nada a ver, nada de simbólico que ele falou. O 1000 anos é literal. Vamos viver na Terra aqui os 1000 anos. Não tem nada a ver. Mas vamos lá. Aí ele disse, deixa eu mostrar para vocês aqui, a respeito tá lá em Mateus, falando do princípio das dores, não chegou ainda, tá? Nós não estamos vivendo o princípio das dores. Você vê que a pessoa, por falta de entendimento, qualquer coisa que acontece no mundo, veio a pandemia, agora chegamos ao grande tribulação. Estamos vivendo a grande tribulação. Chegou lá a guerra lá da Ucrânia, ali já começou, a grande tribulação vai começar dali. E olha que são pastores, que nem o Nicodemos também já estudou teologia nos Estados Unidos, parece que até lá em Westminster, na Inglaterra, e foi em vários lugares, ele estudou teologia, mas a confusão que eles fazem na cabeça do povo, dele e na cabeça do povo. Mas vamos lá, em Mateus 24, no versículo 6, por exemplo, está dizendo assim, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas vede que não vos alarmeis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Por quê? Porque, veja bem, vamos ler o versículo 14 para fechar essa questão com esses 2 versículos. E será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então, o que está dizendo aqui? Por exemplo, aqui, verdadeiramente, se você for lá no livro depois de São Lucas, está falando sobre o princípio das dores, que nós não estamos vivendo ainda, ele ainda virá. A Bíblia, ela não pode ser ultrapassada pela nossa ignorância. O princípio das dores provavelmente acontecerá mais ou menos entre final de 2027 e começo de 2028. Por quê? Porque se você for lá em Lucas, eu não sei se eu marquei aqui, mas em Lucas está dizendo sobre essa trajetória. E ela, por exemplo, um dos versículos aqui 21, 29, então disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Aqui está dizendo o seguinte: olhar para a figueira é Israel, e as outras árvores são as nações que estão em volta de Israel. Então, um outro versículo aqui,
Mas quando, Lucas 21, 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de acampamentos, então sabei que a sua destruição está próxima. O que está querendo dizer aqui? Aqui está falando sobre o ano 70, quando Jerusalém foi destruída. E Jesus profetizou antes disso. Ele disse para os discípulos, eles estavam mais ou menos aí no ano 33, faltava 37 anos para o ano 70, certo? Então ele já estava adiantando. Quando virdes Jerusalém cercada de acampamentos, então sabeis que a sua destruição está próxima. Foi o que aconteceu no ano 70 da nossa era. Então o que acontece? Por que eu falo que pode e provavelmente vai acontecer entre final de 2027 e 2028, e não sei quando vai durar o princípio das dores? Porque era para ter acontecido em 2018. Porque se você contar de Israel de 48 para 2018, dá 70 anos. Só que uma coisa que nós precisamos aprender é o seguinte, que muitas vezes o que nós olhamos é o contrário do que a Bíblia é o contrário da visão de Deus. Por quê? Porque se um momento das coisas a gente adianta, na perspectiva de Deus, Deus atrasa. Certo? Então, se era para começar o princípio em 2018 com 70 anos, ele deixou, ele atrasou mais 10 anos. Coisa que para nós a gente adianta. Por quê? Porque o Cronos nosso não bate com o Kairos de Deus, que é o tempo de Deus. Kairos é o de Deus, o Cronos é nosso. Um dia aqui na Terra passa meses e meses no céu. Uma hora aqui na Terra passa semanas e semanas no céu. Então há uma diferença muito grande. Então, provavelmente, quando esse princípio da dores vier, e agora 2028, eu não sei quanto tempo vai durar, e o princípio das dores não é como estão muito dizendo, o princípio da dor, porque você viu lá a Rússia com a Ucrânia, Israel lutando contra o Hezbollah, contra isso, contra aquilo. Não. O princípio das dores será, as guerras serão simultâneas, em tempo real, em todos os países. As doenças, as enfermidades, as pestes serão simultâneas. Eu estava falando para minha esposa esse dia, nessa época aí pode voltar Covid, coqueluche, sarampo, ebola, tudo junto, vai ser simultâneo, tanto as guerras como as doenças. Quanto tempo vai durar? Não sei. Pode ser que comece 2028 e vai até 2029, 2030, 2031, 2031, não sei. Agora, no versículo 14 está dizendo o seguinte: esse evangelho será pregado no mundo, o evangelho do reino no mundo inteiro, e o evangelho do reino, antes que também faça outra confusão aí que os pastores falam, não, que o evangelho do reino, o evangelho de Cristo é outro. Não, é tudo uma coisa só. Evangelho do reino, evangelho de Cristo é uma coisa só. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Será pregado no mundo inteiro, por testemunho a todas as nações, nessa época do princípio das dores. Nesse momento será pregado o evangelho em todas as nações. As portas vão estar abertas. Até países aí que são proibidos, como Coreia do Norte, coisa e tal, vão ser pregado o evangelho. E aí, em todas as nações, então virá o fim. Mas o fim do quê? Fim do princípio das dores. Porque as pessoas também, falta de entendimento, falam, então virá o fim, mas o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Fim do princípio das dores. Enquanto houver os princípios das dores, o evangelho do reino, que é um só, o evangelho do reino, evangelho
Evangelho de Cristo, Evangelho da graça é um só. Será pregado e aí virá o fim. Fim do quê? Do princípio das dores. Por quê? Porque depois de um tempo, depois de mais um tempo, não sei, não posso dizer 1 ano, 2 anos, 3 anos, meses, não posso dizer. Não posso falar, a Bíblia não fala nada e onde a Bíblia se cala, nós não devemos ter voz. Virá um derramamento do Espírito Santo. Está lá em Joel 2:28. Derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas, preparando as multidões, os bilhões de pessoas, para logo em seguida, também não posso dizer quanto tempo vai demorar, não posso dizer, logo em seguida, desaparecer da terra um monte de pessoas. Ou seja, a terra vai ficar praticamente vazia. Quase vazia. Porque vai sumir um monte, uma multidão de pessoas da terra. Então, temos que passar por tudo isso primeiro. Nós não estamos vivendo, que nem está falando hoje, o princípio das dores, não. Nós não estamos vivendo o milênio também, não. Embora ele falou que Jesus viveu o milênio, porque o milênio é simbólico. Não tem nada a ver, o milênio vai ser literal. Depois disso aí, que desaparecer, aí vamos pegar a sequência agora. Depois que desaparecer um monte de gente da terra, começa, não sei se é da noite para o dia, também não posso falar, pode ser que passe dias, meses, etc. Começa o período da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio de paz. Depois do período da grande tribulação dos 7 anos, enquanto a igreja for arrebatada, está agora na presença de Deus, quando eu falei lá no começo, porque agora ela tem os seus corpos, ela tem os seus corpos, depois do recebimento do derramamento do Espírito Santo, de um tempo a igreja será arrebatada junto com seus corpos, está lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Está lá no céu, tomando a ceia com Jesus, Mateus 26, passando pelo tribunal de Cristo, enquanto aqui 3 anos e meio de paz falsa, a igreja está lá ainda. Depois vem a segunda parte da grande tribulação, onde o diabo tira as máscaras e vai se revelar. Depois Jesus volta no finalzinho dos 7 anos, Jesus volta. Quando ele voltar, ele volta junto com a igreja. Apocalipse capítulo 19. Depois vai passar mais ou menos aí muito tempo depois da guerra do Armagedon, mais ou menos aí uns 40 anos, porque vai ter que ser enterrada muita gente na face da terra. A Bíblia diz, Ezequiel 38, que fala da grande tribulação, que passarão 7 meses enterrando corpos, ok? Depois, Jesus implanta, ele vai reconstruir, ele vai construir o 4º templo, porque esse templo que foi reconstruído foi o anticristo. Esse templo ele não vai sentar. Ele vai construir o dele, que é o 4º templo, onde ele vai trazer o trono do céu junto com a Arca da Aliança, vai trazer para a Jerusalém, o templo que ele vai construir. E aí sim ele vai reinar literalmente por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, haverá o Gog e Magog. Onde está isso? Ezequiel capítulo 39, batalha do Gog e Magog, a última batalha do dragão, de Satanás. E aí, nesse milênio, vai passar pelo teste todos aqueles que vieram da grande tribulação, que sobreviveram da grande tribulação. Eles são os joios. Esses aí vão se ajuntar à campanha de Satanás para invadir novamente Jerusalém. Só que vai descer fogo do céu e vai consumi-los.
Depois, em seguida, sim, virá o juízo, o trono branco, que é os ímpios que vão ser julgados, condenados e depois lançados no lago de fogo. Então, entendeu a ordem cronológica? Certinho, bonitinho? É que eu não posso mais falar muita coisa que engloba nessas partes aí, por exemplo, da grande tribulação, do milênio, etc e tal, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Mas eu fiz uma pequena cronologia para tirar dúvida da cabeça de vocês com o que os seus pastores andam falando aí hoje. E são pastores de renome. Pastores que eu ouço, mas infelizmente... Então, tá aí. Nós não estamos vivendo o princípio da dor. O princípio da dor virá a partir de 2028. Não sei quanto tempo vai durar. Depois o evangelho será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, nesse período aí do princípio da dor, por testemunho de todas as ações. Então virá o fim do milênio. Aliás, desculpa, o fim do princípio das dores. Porque logo em seguida, como eu falei, haverá um derramamento do Espírito Santo para arrebanhar o máximo de pessoas que serão salvas, serão arrebatadas em breve para poder... Entenderam? Então,